Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Em algum café que você tomou esses dias para ler as notícias? Hoje, o dia que a gente está gravando em novembro de 2022, exatamente nesse mês, tem algumas notícias assim que talvez possam assustar, do tipo, Twitter foi comprado e teve demissão, a Meta, antiga Facebook, demitiu mais de 11 mil funcionários, o CEO da Apple não está muito acreditando no metaverso. Bom, essas foram algumas das notícias nesse mês de novembro de 2022 e outubro de 2022. Mas e aí? Você parou de tomar o café e deixou esfriando para ler? Ou você tomou mais de um café porque você investiu em alguma dessas coisas? Pois é. Quem está aqui de novo para conversar com a gente é o Isaac. O Isaac, novamente, vai se apresentar. Se você ainda não ouviu o podcast anterior que a gente gravou, aconselho a ouvir. Mas ninguém melhor do que ele para se apresentar. Obrigada, Isaac. Obrigada por mais uma vez estar aqui no Inovação na Veia. E, por favor, vamos conversar sobre essa loucura que virou o metaverso nesse mês de novembro. Aliás, outubro e novembro, né? É verdade, é verdade. Que honra, mais uma vez, Mariela. Muito obrigado por me receber aqui. É uma Eu honra que poder agradeço. estar aqui compartilhando um pouquinho de informações, de novidades e também trazer uma visão mais ampla, né, em cima dessas notícias, dessas últimas notícias que acabaram gerando aí alguns ruídos no mercado, né? Sou Isaac Ivanov, estou CEO da MetaNext Venture. E como CEO da MetaNext, a gente está aí buildando empresas, startups que estão trabalhando, né, nesse mundo de metaverso, falando de Web3, blockchain, NFTs, tokenização, gamificação, entre tantas outras coisas, né, fora a realidade aumentada e realidade virtual. Então, estou aqui, estou à disposição para a gente bater esse papo gostoso e conversar um pouquinho sobre, né, essas últimas notícias, como você trouxe bem agora. Isaac, eu já vou avisar aqui que NFT, criptomoedas, a gente vai conversar num outro episódio. Porque se você estiver Combinado. escutando aqui, esperando saber a esse respeito, porque você investiu nisso, então aguarde que vai ter um outro episódio. Mas a gente vai conversar sobre essas últimas notícias aí. Ah, o Facebook, ele muda para Meta, né, que traz esse nome já que tem a relação é totalmente direta com o metaverso. Eu queria que você falasse a esse respeito. E dentre as coisas que eu li, inclusive que você me mandou, o Zuckerberg ele diz o seguinte: eu estou investindo lá na frente. Eu estou investindo agora, eu sei que eu vou ter um prejuízo agora, mas daqui a 10 anos eu sei que eu vou colher os frutos. Ao mesmo tempo, o CEO da Apple, se não me engano, também há falas da Amazon e da Snap, dizem que não acreditam muito nisso, né? Acreditam muito na realidade aumentada, não tanto na realidade virtual, mas como separar uma coisa da outra? Bom, eu sei que eu fiz várias perguntas, mas eu vou deixar você aqui destrinchando cada uma delas e falando com toda a sua propriedade, por favor. Tá bom, querida, e me interrompa quando precisar. Vamos Tá bom. começar por Mark Zuckerberg, né? Quando ele vem e exatamente apropria-se praticamente, né, do nome da tecnologia ou deste movimento, né, metaverso, para a sua empresa, né? Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. Foi ousado, de certa forma inteligente, mas acabou também gerando uma certa onda contrária. Qual é essa onda contrária? Por duas razões. Primeiro, né, a partir do momento que as outras big techs, outras empresas falam de metaverso, elas estariam, de certa forma, dando também um pouco mais de holofote à empresa Meta. Então, é um processo um pouco Fazendo propaganda natural. de graça, literalmente fazendo isso. Isso, essa linha, é essa linha. Então, assim, eu entendo como uma movimentação muito natural você ter os CEOs de grandes empresas não falarem exatamente o nome metaverso, mas sim das tecnologias que o metaverso aporta, né? Ou abrange. Isaac, desculpa te interromper, mas já que você me permitiu fazer isso,
Quando a gente estava conversando a esse respeito, na hora me veio a similaridade com Gillette. Gillette é uma marca, a gente até hoje chama de Gillette, mas na verdade é uma lâmina, né? Então é É, quase que é. isso que acontece quando você fala de metaverso para Meta, né? Eles não querem ficar falando para não exaltar aquela marca, como acontece com a Gillette. Isso. É mais ou menos, por exemplo, né? Eu entendo que, vamos lá, tá vendo? Olha aí, eu sou tão consumidor de Gillette que Bic, por exemplo, né? Que tem Bic, ela deve se sentir um pouco incômoda quando um consumidor que usa Bic fala, peguei a Gillette da Bic, comprei Nossa, Gillette da Bic. verdade, Imagine o verdade. incômodo, né? Então, assim, a gente, a desassociação é importante acontecer, principalmente agora que está no início, para que lá na frente não se confunda e gere ainda mais valuation para a Meta. Não existe, obviamente, aí um entendimento, né, de muitas empresas que não vamos usar exatamente a nomenclatura metaverso, vamos usar, então, as tecnologias que ele compreende. Então, por exemplo, né, quando a gente fala do Tim da Apple, ele mesmo diz, né, fala, metaverso, não sei, é confuso, poucas pessoas entendem o que é exatamente metaverso, mas a gente está investindo aqui muito pesado em realidade aumentada. E olha que Uhum. coisa interessante, né? Realidade aumentada é exatamente a porta de entrada para experiências mais imersivas que deverão conduzir a uma realidade virtual. É um processo, é um processo. A gente, inclusive, fazendo aqui uso da Apple, por exemplo, eh, quando, quando ele lançou, né, lá em 2007, o iPhone, o presidente, então presidente, né, da Microsoft, agora me fugiu o nome dele, não era o Bill Gates na época, né, Era Sandel, outro. Ah, tá ele tudo fez um comentário. aqui. Eu ia pesquisar, mas eu tô toda em off para poder Não, gravar, então fique em não paz. vou conseguir. Mas ele fez um comentário e falou: imagina que as pessoas, um telefone celular sem teclado, isso não vai vingar. Olha só que coisa. Por quê? Porque era disruptivo, era Uhum. diferente, né? Ele ia numa contramão da usabilidade daquele momento, né? Da usabilidade cotidiana. Então, esse movimento mostrou-se que Apple, né, estava correto, né, na sua condução, na sua construção de um novo modelo de acesso não somente a telefone, como a internet também, afinal de contas, o iPhone, mais do que outra coisa, ele propiciou um aumento gigantesco no acesso à internet, a criação e construção de aplicativos. Então, enfim, o que eu quero trazer, né, é que hoje as grandes empresas elas estão investindo pesado, sim, no metaverso, mas obviamente, nas tecnologias que lá estão. Vou trazer uma outra curiosidade também, em cima das notícias que você referenciou. Quando a gente fala, por exemplo, de Meta, né, teve uma queda, alguns querem levar a queda tanto da valorização das suas ações, inclusive das demissões recentes, né, de 11 mil colaboradores, enfim, a esse E do investimento no Twitter também, metaverso. né? Do Quando o Musk Twitter. também compra, e todos demitiram por e-mail, né? Foi outra To- coisa que me É, chamou a é, atenção. Eu falei, é, é, foi gente do céu, um movimento realmente estranho, né? Um muito movimento estranho, estranho. muito estranho. Com ênfase para mim ao Twitter, que assim eu falei, poxa vida, né? Como algumas demissões foram feitas, inclusive ali online, dentro de uma thread de Pois é. conversas, né? Então, enfim, quando a gente fala, né, de meta, inclusive me soou muito estranho quando um acionista representando outros acionistas da Uhum. Meta envia uma carta a Mark Zuckerberg dizendo que ele não concorda, né, com investimentos na casa de 15, 20 bilhões ao ano em realidade virtual. Que isso deveria cair para 5 bilhões anuais, no máximo, né? E ele deveria olhar um pouco mais para a inteligência artificial. Só que, estranhamente, em 2021, a Meta, ela mostrou para os seus, tanto para o público, né, para a sociedade de uma forma geral, ela fez uma apresentação pública,
e, consequentemente, eu imagino que talvez os acionistas ou foram lá informados ou antes, mas que ela estava limitando os seus investimentos em realidade virtual a 5 bilhões anuais. Ou seja, lá o ano passado ela já disse isso. Inclusive, eu tenho esse documento, né, que está dentro da plataforma mesmo, da Meta. Esse documento ele mostra que falaram, não, vamos investir muito mais em realidade aumentada. Por quê? Porque realidade aumentada, fizemos pesquisas com toda a nossa base e é a porta de entrada para depois levarmos à realidade virtual. Então, eles estão triplicando os seus investimentos em realidade aumentada, né? Diga-se de passagem, a parceria que eles fizeram recentemente com a Ray-Ban, né? Então, assim, é naquela linha que eles estão investindo muito, né? Querendo trazer uma experiência diferenciada para os seus usuários, para que os seus usuários eles não tenham que alterar muito o seu cotidiano, né? O seu dia a dia. Afinal de contas, né, a realidade virtual hoje implica na utilização de wearables grandes, né, luvas sinápticas, são muitos Não é aparatos. barato, né? Não é barato, não é cômodo, né? Sim. Você não vai andar de óculos por aí, né? Você vai ter que estar dentro de um ambiente fechado, seguro, cuidando, né? Nós conversamos, inclusive, isso no último episódio, Uhum. né? Com alguns cuidados também para que não haja aquela maresia, né? Sim. Tonteira, né? Então, assim, existe um processo e o Mark Zuckerberg ele está olhando para esse processo, né? Essa linha condutora, assim como as outras empresas também, né? Então a gente falou, por exemplo, a Amazon ela também vem investindo, ela obviamente ela fez uma movimentação diferente agora, investindo também em lojas físicas. Sim, é uma linha de investimentos, mas isso, né, o investimento em lojas físicas, não está dizendo que ele não acredita no metaverso. Ele apenas entende que ainda a infraestrutura, né, para a melhor experiência no metaverso ainda não está pronta, né? E aí respondo uma outra pergunta que você trouxe também no início, né, sobre tempos, né? Então, entende-se sim que quando 5G estiver fluindo perfeitamente, quando as placas, né, de vídeo, né, dos computadores também forem muito boas, né, se tiverem aí um NVIDIA um GeForce muito bom, isso tudo vai propiciar um engajamento maior das pessoas e, consequentemente, a utilização, e daí sim a gente começa a migrar mais para realidade virtual. Mas isso, todas essas movimentações, elas não diminuem a importância e o peso, né, que o metaverso e todas as tecnologias que eu, como eu digo, né, que acoplam aí o metaverso, estão aí trazendo para nós. Isaac, quando você fala que a Amazon está indo para a loja física, você me fez lembrar outras coisas que eu li naqueles artigos que você me mandou. Houve uma aposta muito grande no online em função da pandemia. Sim. Lockdown no mundo inteiro, as pessoas acharam que permaneceria no online. E aí, quando acaba, é, quando diminui lockdown e tudo mais, as pessoas querem contato. Ao querer contato, elas querem o físico. Então, Perfeito. o investimento feito de uma forma grandiosa, eu vou usar esse termo, Uhum. no online, não houve a resposta que eles esperavam. Isso aí, pelo que eu li, justifica muito de demissões de big techs americanas associada à inflação alta nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, esse é um outro ponto que eles levam em consideração. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de inteligência artificial e o que o Zuckerberg está pensando, né, ou pelo menos o que ele demonstra que está pensando, porque é óbvio que ele não vai contar tudo, mas eu me lembro de uma matéria, eu não lembro em que ano eu li isso, que a inteligência artificial do Facebook, ainda era Facebook, tinha criado uma linguagem própria. Você chegou a ver essa matéria? Eu tinha visto, se eu não me engano, o Google, agora criei uma confusão aqui. Eu agora fiquei na dúvida, mas eu li sim, que Era, inclusive era até o teve um Facebook